Fui intimado para uma audiência de conciliação. E agora? Como que funciona essa audiência de conciliação? Meu nome é Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico, onde eu te explico o que acontece, quais são os direitos envolvidos e, principalmente, se você for vítima da mesma situação, como que você pode fazer para juntar provas e ficar bem instruído a respeito de um processo judicial. Agora, se você recebeu uma notificação, uma intimação para comparecer numa audiência de conciliação, eu vou te explicar como que isso funciona. Bom, a audiência de conciliação ela é uma exigência agora da última alteração que teve o nosso Código de Processo Civil, que é de 2015. Então ele exigiu agora que todos os processos houvesse uma audiência de conciliação, onde as partes elas conversam entre elas, uma expõe o ponto de vista, tenta colocar também uma pessoa, se colocar no lugar da outra, para que essas duas pessoas elas tentem entrar num consenso e formalizar um acordo ali naquele processo antes mesmo que ele se inicie, porque a petição inicial é que inicia um processo e aí o próximo passo é o juiz já designar essa audiência de conciliação, porque o judiciário entende que dando mais autonomia para as partes, elas podem ali fazer o que a gente chama de composição, entrarem no acordo e resolverem aquela demanda sem a necessidade de um juiz estipulando para ela, para A, para B, o que deve acontecer naquele caso, porque o judiciário entende que a maioria das vezes essas pessoas têm condições suficientes para entrarem no acordo sem a necessidade de um estado interventor ali por meio de um juiz, por um magistrado que vai ali dar uma sentença naquele caso envolvendo as duas partes. E aí outro ponto que eu preciso explicar é o que é uma audiência de conciliação e do que ela se diferencia para uma audiência de mediação. Muitas vezes você vai receber ali aquela intimação falando que você tem que participar de uma audiência de conciliação ou de mediação. Normalmente a conciliação ela é mais simples, é quando as partes não têm ali que manter um relacionamento ao longo da vida. Por exemplo, se eu vou processar uma empresa de telefonia porque a minha internet está ruim, eu não vou precisar conviver com essa empresa, eu posso simplesmente rescindir o contrato, é algo ali mais tranquilo, menos estressante, então eu vou ter ali, vou ser submetido a um procedimento chamado conciliação. Mais simples, mais rápido, sem tanta necessidade de fazer esse encontro entre as partes, essa tentativa de mediar a situação. E como eu já antecipei, a mediação é o contrário disso. Quando eu vou permanecer em contato com aquelas partes envolvidas no processo, o mais interessante é que se faça uma mediação. Processo um pouco mais complexo, que envolve um pouco mais de cuidado, porque as partes elas vão ter que manter uma convivência dali em diante. Como, por exemplo, no caso de um divórcio, onde o casal tem um filho, por exemplo, vai ser feita uma mediação, porque eles vão ter que manter contato ao longo da vida, então esse procedimento de mediação é feito com muito mais cautela. Outro ponto que eu preciso frisar é que sempre nessa audiência de conciliação, você pode ir desarmado porque ela não vai produzir provas nesse processo. Então, tudo que for feito nessa audiência de conciliação ou nessa audiência de mediação, ela vai ficar ali. Nada do que acontece ali vai ser levado para o processo. Isso, inclusive, não pode. Isso pode até prejudicar a parte que tentar de má fé utilizar alguma informação dessa audiência de conciliação no decorrer do processo. Inclusive, quem faz a audiência de mediação normalmente é um conciliador, é um mediador do judiciário e não o juiz que vai julgar a causa, até mesmo para que ele fique mais imparcial e não lembre de situações que aconteceram ali na audiência de mediação ou de conciliação que possam ali influenciar na sua decisão futura naquela sentença daquele processo. Então, normalmente não é nem o juiz que vai estar ali naquela audiência para que as partes possam ter ainda mais condições de entrarem num acordo e resolver a situação sem a interferência do judiciário. E aí, depois dessa audiência de conciliação ou de mediação, caso não haja acordo, o processo vai prosseguir, onde vai contar ali o prazo para a outra parte apresentar a sua defesa, chamada contestação, e aí provavelmente pode haver ou não a necessidade da designação, da marcação de uma nova audiência, chamada essa de audiência de instrução e julgamento, que é onde as partes vão poder produzir provas por meio de testemunhas ou até mesmo
a oitiva da outra parte para esclarecer os fatos. Então, pode ainda ser marcada uma próxima audiência, mas já não vai ser a de mediação ou conciliação, certamente será uma de instrução e julgamento. E por que eu disse certamente? Porque o juiz ou o conciliador ele pode marcar outras audiências de conciliação e mediação, caso ele entenda que há uma chance ali das partes realizarem um acordo, mas que naquela audiência não foi possível. Então, se ele sentir, se ele achar que pode ter uma conciliação futura, ele pode sim marcar outras audiências de conciliação ou mediação. Normalmente, essas audiências de mediação, essas audiências de conciliação, elas são mais efetivas quando envolvem pessoas físicas. Então, quando é uma pessoa A contra a pessoa B, normalmente essas audiências elas são bastante eficazes. Agora, quando é um caso envolvendo uma empresa de telefonia, uma empresa de transporte aéreo, uma construtora, normalmente as empresas não querem fazer acordo. Isso porque ela acaba utilizando-se dessa audiência de conciliação para ganhar tempo, porque somente a partir dessa realização da audiência é que começa a contar o prazo para ela apresentar a defesa, então ela acaba ganhando esse tempo ali entre o dia que o juiz recebe a ação e até o dia que é feita a audiência de conciliação ou mediação. Então a empresa, nesse caso, ganha um tempo para poder ali apresentar sua defesa, ganha um tempo até mesmo para fazer um capital de giro girar e ela produzir lucro com aquele dinheiro, até mesmo para pagar uma futura condenação. Então acaba que normalmente, quando envolve pessoa jurídica, não é feita sequer uma proposta de acordo por parte do advogado dessa empresa. Outra coisa que acaba acontecendo é que o judiciário usa dessas audiências para aumentar, para alimentar as suas estatísticas, porque cada ano o Poder Judiciário presta contas para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que certamente você já ouviu falar. Então, essas audiências acabam alimentando as estatísticas daquele tribunal, aumentando então a produtividade do tribunal. Então, nem sempre esses tribunais eles gostam de cancelar essas audiências de conciliação, ainda que, como eu te falei, na questão da pessoa jurídica acabe não surtindo efeito, acaba que não é feita propostas de conciliação nessa audiência, então acaba se tornando uma audiência inútil. Inclusive, eu tenho vários clientes que reclamam dessa audiência, porque muitas vezes eles vêm até o meu escritório para realizar essa audiência de modo virtual e eles chegam até aqui, a audiência é aberta ali, o conciliador abre a audiência, faz a gravação, pergunta para a outra parte se tem proposta de acordo, a outra parte fala que não e simplesmente encerra a audiência, fazendo com que todos nós envolvidos, os dois advogados, preposto, as partes, o conciliador, mediador e até mesmo o servidor do tribunal fique ocupado, todo mundo perca tempo e relativamente dinheiro para realizar uma audiência que na maioria das vezes ela é inócua quando envolve pessoa jurídica. E aí outros escritórios que gostam dessa audiência, que gostam muito dessas audiências, são os escritórios que fazem correspondentes jurídicos, que são aqueles escritórios que não atuam no processo em si, mas acabam representando um outro escritório nessa audiência de conciliação e mediação. Então são escritórios que têm vários advogados que ficam ali o dia inteiro fazendo audiências que nem sempre eles sabem do que se trata. Então, esses escritórios acabam tendo essa lucratividade e não querem, não têm interesse em acabar com essas audiências de conciliação, porque o seu lucro advém exatamente das audiências de conciliação, de instrução e julgamento, e também de outros correspondentes que fazem, que são os extrajudiciais. Se você já participou de alguma audiência de conciliação e mediação, conte aqui para mim como é que foi essa experiência nos comentários aqui abaixo. Agora, se você quiser me mandar uma mensagem ou até mesmo sugerir um novo tema para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo, me manda uma mensagem por meio das outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que em breve vai passar por uma audiência de conciliação ou mediação. Grande abraço!